fortalecimento. A notícia do dia, gente, laudo do IML demorou um pouco para sair, ou pelo menos demorou um pouco para ser divulgado, né, aos grandes veículos de imprensa, e nesse laudo fica constatado que o nosso querido Naim havia, né, consumido substâncias ilícitas, além do Zolpidem, que é um remédio, como eu disse aqui, um psicofármaco utilizado para tratar da insônia, que não deixa de ser uma droga também, a gente não sabe a quantidade, se foi uma quantidade excessiva que ele fez o uso dessa substância, se ele havia ali, se ele tinha uma receita médica, um receituário, né, prescrito por um profissional de medicina para que ele fizesse o uso do Zolpidem, ou se ele estava fazendo uso de forma aleatória. Todos esses detalhes, eu acho que a Andrea vai poder esclarecer para a Cíntia aqui amanhã, né? Por isso que é fundamental essa entrevista, a gente ter aí o lado oficial. O Naim fazia uso constante do Zolpidem, né? Porque o Zolpidem é um remédio que a gente sabe é um psicofármaco, né? Mas de acordo aí também com as investigações, não foi o Zolpidem, não foi esse psicofármaco, esse remédio que teria ocasionado a morte do Naim. Já a cocaína, de acordo com o laudo do ML, essa sim pode ter ocasionado uma morte súbita no Naim ou até uma perda de consciência. Então vocês imaginem, né? Um cara de 71 anos, por mais que o Naim fosse usuário de drogas, a gente não sabe dessa informação. Eu desconhecia por completo, né? O meio artístico, Bruno, todo mundo usa drogas. Não é todo mundo, eu sei que tem uma boa parcela, né, da classe artística que faz aí o consumo de substâncias ilícitas, fuma maconha, né, cheira cocaína, parte ali pros sintéticos, LSD, bala, doce, enfim. Eu sei que tem muita gente que faz o uso dessas substâncias. Agora, se você me perguntar, e eu te digo de todo o coração aqui, né, com toda a sinceridade do mundo, eu jamais imaginei, poderia imaginar, passou pela minha cabeça um dia que o Naim fosse usuário de drogas, né? Então a gente tem que apurar, né? Acho que o delegado responsável pelo caso vai ter em breve todas essas informações para torná-las públicas, né? Porque é de interesse comum, um cara que fez parte aí de várias gerações como cantor, né? Um cara que tem muitos fãs e é um cara que, né, claro que as autoridades vão ter que entregar todas as respostas envolvendo o mistério da morte desse cara, né, desse grande artista, por sinal, que era muito gente boa, era muito gente fina. Será que foi uma situação esporádica? Justamente no dia da morte dele, ele utilizou a cocaína e o Zolpidem, e aí teve os sintomas, né, dos efeitos ali do medicamento e também da droga, e acabou tendo um piripá que despencou ali da escada? Ou o Naim fazia constantemente, há muitos anos, ou há 1 ano, ou há 2 anos, sei lá, a periodicidade com que o Naim simplesmente seria usuário de cocaína. O Naim só usava cocaína, ele também fazia uso de outras substâncias ilícitas? Isso a gente vai descobrir conforme, né, o elucidar aí das investigações. Mas que eu fiquei surpreso, que eu fiquei assustado e certamente vocês aí também devem ter ficado perplexos com essa situação, disso eu não tenho dúvidas. E seria extremamente imprudente, né? Não tem como a gente passar pano também. Um cara morando sozinho, com 71 anos de idade, cego praticamente, porque o Naim tinha seríssimos problemas de visão, fazer o uso de substâncias ilícitas num andar de cima de uma casa que tem uma escada. Seria de uma imprudência, assim, né? Que Deus o tenha, que Deus dê um bom descanso aí para a alma do Naim, mas teria sido, se de fato, né, ele fez o uso dessa substância ilícita conscientemente, que é o que a investigação vai apontar agora, se ele fez o uso da substância conscientemente ou se ele foi induzido ou se ele foi forçado, mas ao que tudo indica, não havia uma terceira pessoa na casa, né? Não há indícios de crime, pelo menos é isso que se comenta, é isso que se fala, né, de acordo aí com o pessoal que está tocando e que está, né, comandando realmente todas essas investigações, né? Mas então, de uma imprudência a toda a prova, né, você com 71 anos, cheirar um pó, cheirar uma cocaína ali, e simplesmente está no andar de cima de uma casa com seríssimos problemas de visão.
né, ele teria tido um mal súbito, um mal-estar, ou uma perda total de consciência, ou até a perda dos movimentos, e aí simplesmente acaba caindo da escada e morre por traumatismo craniano, aquela cena horrível que circulou aí em todas as redes sociais. Resultado de tudo isso, gente, a Andréia, né, a esposa do Naim, que foi muito acusada, que foi muito atacada, né, recebeu todo tipo de hate, que ela poderia estar envolvida na morte do Naim por conta da herança, né? Aliás, ela tá brigando pela herança assim com a filha do Naim, segundo ela, né? Ela disse aqui no Link Podcast que ela tem direito a essa herança por ter sido aí companheira do Naim durante muitos e muitos anos, e ela tá brigando aí por um direito que ela acha que é dela, né? Isso quem vai dizer é a justiça. Oi? Tem o vídeo do laudo, é do Balanço? Do Bate, do Cidade Alerta. Nós vamos soltar agora, então, a reportagem feita, com muita competência, por sinal, pelo jornalismo do Cidade Alerta, do meu querido amigo Bate, né, que fala um pouquinho desse laudo, né, toxicológico, esse laudo do IML que foi emitido, né, nessas últimas 24 horas e que trazem aí uma revelação extremamente chocante, impactante, que o Naim seria usuário de drogas e que teria consumido cocaína na noite de sua morte. Tá no ponto? Vamos soltar, então. Por exemplo, presença de álcool no sangue não detectado, ou seja, não existia álcool no sangue. Polícia fez um exame com fármacos, com medicamentos que pudessem apresentar, que ele pudesse ter tomado e que ou pode ter ingerido. Eu falo tomado, alguém pode ter dado, ou ele pode ter tomado conscientemente, lembrando que ele estava num jantar, saiu desse jantar, foi para casa. Então, a presença no sangue de uma substância conhecida como zolpidem. Detectado, análise quantitativa, ou seja, existe a presença na corrente sanguínea do cantor no momento em que foi feita a necrópsia, a presença desse medicamento. E um outro detalhe que chama a atenção, Bate. É feito no exame toxicológico uma pesquisa detalhada sobre a presença de drogas ou ingeridas conscientemente ou que possam ter sido ministradas a ele de forma que o cantor não conhecia. É feito todo tipo de exame com relação a tentar detectar alguma substância conhecida como entorpecente na corrente sanguínea da vítima ou da pessoa morta. O exame dá como resultado 1.082 n-gramas por ml sanguíneo de cocaína, inclusive os agentes e reagentes que terminam deixando rastro dentro da corrente sanguínea da pessoa que teria ingerido isso. Então, esse exame dá detectado, ou seja, o cantor tinha naquele momento, consciente ou inconscientemente, a presença de duas substâncias que poderiam deixá-lo em estado de torpor. O que é que a polícia diz com isso? Foi ele que consumiu? Não se sabe. Foi dado a ele? Não se sabe. Então, para a polícia, a partir de agora, chega um desdobramento. Algumas perguntas se fecham nesse momento. Ele teria caído, teria sido empurrado, isso a polícia não sabe, mas sabe que existia na corrente sanguínea dele um fator que pode ter, por exemplo, facilitado uma queda caso ele tenha sido empurrado, caso ele tenha tropeçado. Ele pode ter sido vítima também de algo arrastado para dentro de casa. É isso, né? Acho que o quebra-cabeça desse mistério envolvendo a morte do grande, saudoso cantor Naim, eu acho que gira em torno disso. Agora que já sabem a causa-morte, agora que já tem aí o laudo oficial do IML, agora que todas as partes já foram ouvidas, é montar o quebra-cabeça, né, e realmente chegar a essa conclusão. Houve a participação de alguma outra pessoa? Dentro da casa a gente sabe que não. Não houve furto, não houve arrombamento, não houve nenhum tipo de dano dentro da casa que pudesse ter sido ocasionado ou ocasionada, né, ocasionado por uma terceira pessoa. Isso não aconteceu, né? Isso já está previamente descartado. O que a polícia quer saber agora é se de fato o Naim teria consumido todas essas substâncias por vontade própria, né, ou se alguém o forçou ou o induziu de alguma maneira, mesmo não tendo a presença da terceira pessoa na residência que ele havia acabado de se mudar, por sinal, né, uma casa
Muito recente, ele tinha feito a mudança aí há nem 2 semanas, nem todos os cômodos da casa estavam mobiliados, para vocês terem aí uma ideia. Então, vamos soltar agora o momento em que a Andréia Andrade, a esposa, a ex-esposa do Naim, companheira dele aí por muitos e muitos anos, ela usa a rede social dela justamente para poder se defender de todos os ataques, de todas as suspeitas que de alguma maneira podem ter recaído sobre ela, né? Muita gente atacando, muita gente fazendo juízo que ela é assassina, que ela participou da morte do Naim, que ela quer a herança do Naim, né? Então esse tipo de coisa muito pesada, esses ataques muito sérios, sem nenhuma comprovação, cuidado, gente, cuidado, vocês estão mexendo com a honra de uma mulher, vocês estão mexendo com algo que realmente machuca, né? Você ser acusado de um crime que você não cometeu é algo extremamente perigoso, é muito grave, é de uma irresponsabilidade muito grande, né? Ninguém é perito criminal, ninguém trabalha para a polícia, né? Claro que cada um pode ter a percepção que quiser, claro que cada um pode dar as suas opiniões, porque nós vivemos num estado democrático e a gente quer saber, é de interesse comum, a gente quer saber o que de fato aconteceu com o Naim. Mas muito cuidado com as opiniões, tem que usar a internet com responsabilidade. Do outro lado, tem uma pessoa sentindo o impacto de todos esses comentários, né? Imagina, você é assassino, você fez porque você queria a herança do fulano, da fulana, e você é inocente na história, e a polícia e as investigações comprovam que você é inocente nessa história, para absorver tudo isso com serenidade realmente é muito complicado. Vamos ver o depoimento